Bom dia! Hoje nós vamos ver o nosso segundo capítulo, do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. E o segundo capítulo é Verdades Fundamentais da Devoção à Santíssima Virgem. O artigo 1. Jesus Cristo é o fim último da devoção à Santíssima Virgem. Primeira verdade. Jesus Cristo, nosso Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, deve ser o fim último de todas as nossas devoções. De outro modo, elas serão falsas e enganosas. Jesus Cristo é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Nós só trabalhamos, como diz o apóstolo, para tornar todo homem perfeito em Jesus Cristo, pois é em Jesus Cristo que habita toda a plenitude da divindade e todas as outras plenitudes de graças, de virtudes, de perfeições, porque nele somente fomos abençoados de toda a bênção espiritual. Porque é nosso único mestre que deve ensinar-nos, nosso único Senhor que devemos depender, nosso único chefe ao qual devemos estar unidos, nosso único modelo com o qual devemos conformarmos, nosso único médico que há de nos curar, nosso único pastor que há de alimentar, nosso único caminho que devemos trilhar, nossa única verdade que devemos crer, nossa única vida que nos há de vivificar e nosso tudo em todas as coisas que deve nos bastar. Se estabelecermos, portanto, a sólida devoção à Santíssima Virgem, teremos contribuído para estabelecer com mais perfeição a devoção a Jesus Cristo. Teremos proporcionado um meio fácil e seguro de achar Jesus Cristo. Se a devoção à Santíssima Virgem nos afastasse de Jesus Cristo, seria preciso rejeitá-lo como uma ilusão do demônio, mas é tão contrário, e como já fiz ver e farei ver, ainda, nas páginas seguintes, essa devoção só nos é necessária para encontrar Jesus Cristo, amá-lo ternamente e fielmente servi-lo. Ah, se conhecêssemos a glória e o amor que recebeis nessa admirável criatura, bem diferentes seriam os nossos sentimentos a respeito de vós e dela. Maria está tão intimamente unida a vós, que mais fácil seria separar do sol a luz e do fogo o calor. Digo mais, com mais facilidade se separariam de vós os anjos e os santos que a Divina Mãe, pois ela vos ama com mais ardor e vos glorifica com mais perfeição que todas as vossas outras criaturas juntas. Senhor, dai-me uma parte dos sentimentos de reconhecimento, de estima, de respeito e de amor que tendes para com vossa Mãe Santíssima, a fim de que eu vos ame e glorifique na medida em que vos imitar e mais perto de vos seguir. Artigo 2. Pertencemos a Jesus Cristo e a Maria na qualidade de escravos. Segunda verdade. Do que Jesus é para nós, concluímos que não nos pertencemos, como diz o apóstolo, e sim a Ele, inteiramente como seus membros e seus escravos comprados, que fomos por um preço infinitamente caro, a preço de sangue. Antes do batismo, o demônio não nos possuía como escravos, e o batismo nos transformou em escravos de Jesus Cristo. E só devemos viver e trabalhar e morrer para produzir frutos para o homem-Deus, e glorificá-lo em nosso corpo, e fazê-lo reinar em nossa alma, pois somos sua conquista, seu povo adquirido, sua herança. Há duas maneiras aqui na terra de alguém pertencer a outrem e de depender de sua autoridade. São a simples servidão e a escravidão, onde a diferença que estabelecemos entre servo e escravo. Pela servidão comum entre os cristãos, um homem se põe a serviço de outro por um certo tempo, recebendo determinada quantia ou recompensa. Pela escravidão, um homem depende inteiramente do outro durante toda a vida e deve servir ao seu senhor sem esperar salário nem recompensa alguma, como um dos animais sobre o que o dono tem direito de vida e morte. A diferença entre um servo e um escravo é total. Um servo não dá a seu patrão tudo o que é, tudo o que possui, ou pode adquirir por outrem ou por si mesmo. Mas um escravo se dá integralmente ao seu senhor, com tudo o que possui ou possa adquirir, sem nenhuma exceção. O servo exige salário pelos serviços que presta a seu patrão. O escravo, porém, nada pode exigir, seja qual for a assiduidade, a habilidade, a força que empregue no trabalho. O servo pode deixar o patrão quando quiser, ou ao menos quando expirar o tempo de serviço, mas o escravo não tem esse direito. O patrão não tem sobre o servo direito algum de vida e morte, de modo que, se o matasse como mata um de seus animais de carga, cometeria um homicídio. Mas pelas leis o senhor tem sobre o escravo o poder de vida e morte, de modo que pode vendê-lo a quem o quiser, ou matá-lo, como, sem comparação, o faria a seu cavalo.
A mais forte inclinação de Maria é nos unir a Jesus Cristo, seu divino Filho, e a mais forte inclinação do Filho é que vamos a Ele por meio de sua Mãe Santíssima. E isto é para ele tanto honra e prazer, como seria para um rei honra e prazer se alguém, para tornar-se mais perfeitamente seu escravo, se fizesse escravo da rainha. Além disso, se a Virgem Santíssima, como já disse, é a rainha e soberana do céu e da terra, não possui ela tantos súditos e escravos quanto criaturas existem? Não é razoável que entre tantos escravos por constrangimento, hoje alguns por amor, que de boa vontade e na qualidade de escravos escolham Maria por sua soberana? Seria desonra para um rei se a rainha, sua companheira, não possuísse escravos, sobre os quais tivesse direito de vida e morte, pois a honra e o poder do rei são a honra e o poder da rainha. E pode-se acreditar que nosso Senhor, o melhor de todos os filhos, que deu à sua Mãe Santíssima parte de todo o seu poder, considere um mal ter ela escravos? Terá ele menos respeito e amor à sua mãe do que teve a Suero, a Esther e Salomão a Betsabé? Quem ousaria dizê-lo ou pensá-lo sequer? Artigo 3. Devemos despojar-nos do que há de mal em nós. Nossas melhores ações são ordinariamente manchadas e corrompidas pelo fundo de maldade que há em nós. É, portanto, de grande importância para adquirir a perfeição, que só se consegue pela união com Jesus Cristo, despojar-nos de tudo o que de mal existe em nós. Do contrário, nosso Senhor, que é infinitamente puro e odeia infinitamente a menor mancha na alma, nos repelirá e de modo algum se unirá a nós. Para despojar-nos de nós mesmos, é preciso conhecer primeiramente o bem, pela luz do Espírito Santo, nosso fundo de maldade, nossa incapacidade para todo bem, nossa fraqueza em todas as coisas, nossa inconstância em todo tempo, nossa indignidade de toda a graça e a nossa iniquidade em todo lugar. Somos naturalmente mais orgulhosos que os pavões, mais apegados à terra que os sapos, mais feios que os bodes, mais invejosos que as serpentes, mais glutões que os porcos, mais coléricos que os tigres, e mais preguiçosos que as tartarugas, mais fracos que os caniços e mais inconstantes do que um catavento. Tudo o que temos em nosso íntimo é nada e pecado, e só merecemos a ira de Deus e o inferno eterno. É preciso escolher entre todas as devoções a Santíssima Virgem, a que nos leva com mais certeza e a este aniquilamento do próprio eu. Esta será a devoção melhor e mais santificante, pois é mister reconhecer que nem tudo o que luz é ouro, nem tudo que é doce é mel, e nem tudo que é fácil de fazer e praticar é o mais santificante. Do mesmo modo que a natureza tem segredos para fazer em pouco tempo, sem muitos gastos e com facilidade certas operações naturais, há segredos na ordem da graça pelos quais se fazem em pouco tempo, com doçura e facilidade, operações sobrenaturais, como despojar-nos de nós mesmos, encher-nos de Deus e tornar-nos perfeitos. O artigo 4º. Temos necessidade de um medianeiro junto ao próprio medianeiro que é Jesus Cristo. Quarta verdade. É muito mais perfeito, porque é mais humilde, tomar um medianeiro para nos aproximar de Deus. Maria Santíssima é a única capaz de exercer essa função admirável. Por ela, Jesus Cristo veio a nós, e por ela devemos ir a Ele. Se receamos ir diretamente a Jesus Cristo, em vista de sua grandeza infinita, ou por causa de nossa baixeza, ou ainda devido aos nossos pecados, imploremos afoitamente o auxílio e intercessão de Maria, nossa Mãe. Ela é boa e eterna. Nela não há severidade nem repulsa. Tudo nela é sublime e brilhante. Contemplando-a, vemos nossa pura natureza. Ela não é o sol, que pela força de seus raios nos poderia deslumbrar em nossa fraqueza, mas é bela e suave como a lua, que recebe a luz do sol e a tempera para que possamos suportá-la. É tão caridosa que a ninguém repele, que implore sua intercessão ainda que seja um pecador, pois, como dizem os santos, nunca se ouviu dizer, desde que o mundo é mundo, que alguém que tenha recorrido à Santíssima Virgem com confiança e perseverança tenha sido desamparado ou repelido. Artigo 5. É muito difícil para nós conservar as graças e tesouros recebidos de Deus. Quinta verdade. É extremamente difícil, devido à nossa fraqueza e fragilidade, conservarmos em nós a graça e os tesouros que recebemos de Deus. Porque os demônios são ladrões finórios, buscam surpreender-nos de improviso para nos roubar e despojar, espreitam dia e noite um momento favorável a seu desígnio, andam incessantemente ao redor de nós, prontos a devorar-nos, e pelo pecado arrebatar-nos no momento tudo que em longos anos conseguimos alcançar graças
de graças e méritos. É difícil perseverar na justiça por causa da corrupção do mundo. O mundo está atualmente tão corrompido que é quase necessário que os corações religiosos sejam manchados, se não pela lama, ao menos pela poeira dessa corrupção. De modo que se pode considerar um milagre o fato de uma pessoa manter-se firme no meio dessa torrente impetuosa sem que o turbilhão a arraste. No meio desse mar tempestuoso, sem que o furor das ondas a submerja ou a pilhem os piratas e corsários, no meio desse ar empestado, sem que os miasmas a contaminem. É a Virgem, a única fiel, na qual a serpente não teve parte jamais, que faz esse milagre em favor daqueles e daquelas que a servem da mais bela maneira. Então, nós terminamos, o resumo do capítulo 2, explicando, o porquê que nós temos que nos consagrar à Santíssima Virgem a Jesus Cristo por meio da Santíssima Virgem. E no próximo vídeo, nós vamos ler o capítulo 3, a escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, que vai falar, qual o motivo dessa ser a melhor devoção a ser feita. Então, é isso. Aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado por terem me escutado. Salve Maria e até mais!